Bom dia, meu querido amigo, minha querida irmã. Que bênção ter você aqui conosco. Muito obrigado por você ter aberto a porta da sua casa, ter vindo aqui esse canal para poder compartilhar conosco desse culto de adoração. E eu fico muito feliz em poder ter você aqui junto conosco. Depois de termos estudado a Palavra de Deus no momento da Escola Sabatina, podemos agora abrirmos a Palavra de Deus mais uma vez para podermos aprender do seu amor e da sua bondade para conosco. Convida o seu irmão que está aí do lado, se ele deu uma saídazinha, foi ali na sala, foi ali no quarto, chama toda a família, se reúne aí na sua sala, ou junto ao seu celular, onde você estiver, para que possamos abrir a Palavra de Deus nessa manhã. E nessa manhã nós vamos dar continuidade à série Nisto Cremos, que todos os sábados nós temos estudado aqui pela manhã, nos sábados pela manhã. E se você tem acompanhado essa série, você vai ver que hoje nós vamos tratar sobre o tema 9, e o tema 9 tem como tema a vida, morte e ressurreição de Cristo. Nós estamos no terceiro bloco do livro Nisto Cremos. Se você não tem esse livro, por favor adquira, vai ser muito bom para você poder estudar, você poder aprender um pouco mais das crenças adventistas. E são 28 crenças ao todo divididas em 6 blocos, em 6 grandes doutrinas. E nós começamos na primeira doutrina, que é a doutrina sobre Deus. E nessa primeira doutrina, ainda antes da pandemia, nós estudamos sobre a Palavra de Deus, sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Em seguida, fomos para o segundo bloco, que trata sobre a doutrina do homem. E nós estudamos a criação e a natureza do homem. E agora nós estamos no terceiro bloco, que fala sobre a doutrina da salvação. E na semana passada, o nosso irmão Evandro, de uma maneira muito bonita, apresentou o tema sobre o grande conflito. E nós compreendemos o porquê de todo esse mal que está em nosso derredor e que entendemos que tudo isso que nós estamos passando não passa de um grande conflito cósmico em que nós estamos sendo disputados entre Deus e o seu inimigo. E nessa manhã, nós vamos estudar o tema 9, como comentei, que vai falar sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo. Eu queria que, se você pudesse atentar agora, vamos ler juntos essa crença de número 9. Ela diz assim: na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus, e em seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano, de modo que os que aceitam essa expiação pela fé possam ter vida eterna, e toda a criação compreenda melhor o infinito e santo amor do Criador. Esta expiação perfeita vindica a justiça da lei de Deus e a benignidade de seu caráter, pois ela não somente condena o nosso pecado, mas também garante o nosso perdão. A morte de Cristo é substituinte e expiatória, reconciliadora e transformadora. A ressurreição de Cristo proclama a vitória de Deus sobre as forças do mal e assegura a vitória final sobre o pecado e a morte para os que aceitam a expiação. Proclama a soberania de Jesus Cristo, diante da qual se dobrará todo o joelho, no céu e na terra. Amém? Ao entendermos essa crença aqui, nós vamos estudar sobre essa crença, mas veja que são muitas coisas que nós vamos tratar. Nós não vamos poder falar de todas elas, porque a própria Palavra de Deus nos mostra que nós vamos passar a eternidade estudando sobre esse assunto, sobre como compreender o processo da expiação e salvação do homem na pessoa de Cristo Jesus. Mas antes de iniciarmos agora esse estudo, eu queria te convidar a você fechar os seus olhos e que nós possamos pedir a direção do bom e poderoso Espírito Santo para podermos compreender o que Deus quer falar para nós nessa manhã. Feche seus olhos. Querido bom Deus, maravilhoso Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu santo nome, ó Deus, por termos vida nessa manhã. E podemos, Pai Celestial, estarmos com a palavra aberta em nossas mãos, com a total liberdade, Pai Celestial, de recorrer a Ti em adoração e em louvor. Te pedimos, Pai Celestial, que nessa manhã o Teu Espírito Santo possa ser conosco, com cada irmão que está em sua casa agora. Se alguém, Pai Celestial, acessou esse canal de uma maneira aleatória, que o Teu Espírito Santo toque, Pai Celestial, no coração dele para que ele possa permanecer. Porque eu tenho certeza que nessa manhã o Teu nome santo será louvado e glorificado, Pai. E te pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento para aprendermos mais da Tua palavra e que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Toma a nossa vida em Tuas santas mãos. É isso que nós te pedimos em nome do Teu Filho e amado Jesus. Amém. Querido irmão, para entendermos esse tema, essa crença, a gente precisa se perguntar primeiro por que foi necessário Cristo vir até o mundo. Cristo sendo Deus, qual foi a necessidade que gerou para que Ele pudesse ter que vir a esse mundo aqui?
E se você lembra um pouco da lição passada, que o nosso irmão Evandro passou, se você ainda não viu isso, por favor, busca lá. Nós temos algumas plataformas nossas que vai permitir que você possa ter acesso a elas, o nosso podcast, o próprio YouTube aqui. Você vai ver que foi tratado o conflito cósmico, o grande conflito. E por conta do início do mal no mundo, não somente aqui na terra, mas o mal que surgiu no céu, havia-se necessidade de que esse problema fosse resolvido. Esse ser que surgiu no céu e se rebelou contra o Deus Todo-Poderoso veio aqui à terra e fez com que o casal edênico, Adão e Eva, caísse no pecado. E o reino que ele tinha prometido para Adão e Eva começou agora a reinar aqui na terra, não o reino que Deus tinha criado. O objetivo de Deus era que esse casal edênico vivesse eternamente em paz e em perfeição, harmonia para com Deus. Mas o inimigo veio e conseguiu fazer com que o homem se rebelasse contra o Deus Todo-Poderoso. E a promessa de Deus, que havia dito para Adão e Eva, disse: olha, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não poderão comer, porque se comerem certamente morrerão. E por infelicidade e por rebelião do homem para com Deus, por entrar no mesmo plano de Satanás, de revolta para com Deus Todo-Poderoso, o mal passou a perdurar por toda a humanidade. E agora surge um grande problema, porque o homem agora está fadado à morte. E por ele estar fadado à morte, havia necessidade de que o homem pudesse ter um plano de salvação, uma saída, um escape. E é nesse exato momento em que nós compreendemos o porquê de Deus ter tomado a decisão de enviar o seu Filho aqui para a terra. E são basicamente 2 pontos. O primeiro ponto é porque Deus te ama, meu amado irmão. E isso ele não abre mão. Um dos versículos mais conhecidos que nós temos na palavra de Deus se encontra em João, capítulo 3, versículo 16. Eu queria que você acompanhasse comigo. Ele diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Veja que maravilha. Ao entendermos que o homem estava fadado ao fracasso, ao Deus ver que o homem estava fadado à morte, Deus, em seu grande amor, ele se revela para com o homem e ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. O segundo grande motivo que levou Deus a vir a este mundo aqui é porque em Cristo nós temos a nossa única certeza e a nossa única esperança de salvação. Ao homem trocar o comando do mundo que Deus tinha dado para Adão e Eva, e Adão e Eva colocaram esse comando do mundo agora nas mãos de Satanás, e agora está fadado à morte eterna pela consequência do pecado, só havia uma única porta de salvação, um único caminho, uma única verdade a ser alcançada. Isso só poderia acontecer através da pessoa salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Veja o que a palavra de Deus diz em João capítulo 14, versículo 6. Ele diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não teria como nenhum de nós darmos um encontro para com Deus se não fosse através de Jesus Cristo. O pecado fez a separação entre Deus e o homem. Não porque Deus se separou do homem, mas porque o homem optou por se separar do Senhor. E ao fazer isso, a única forma de haver essa reconciliação entre o homem e Deus era sendo o próprio Deus vindo aqui na terra, através do seu Filho, a pessoa de Jesus Cristo, para que pudesse morrer por mim e por você. Louvado seja Deus. Ele é a única salvação que nós temos, a única chance, a única oportunidade. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de só um reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Por meio de Cristo, nós temos a certeza da salvação. Assim como por meio de Adão o pecado entrou e reinou sobre todos os homens, por meio de Cristo a salvação também entra e reina sobre todos nós. Louvado seja Deus. E por podermos ter essa certeza e confiarmos nesse Deus tão maravilhoso, nós podemos compreender que o mais belo de tudo isso é que quem tomou a iniciativa da salvação foi o próprio Deus para com o homem. Quando o homem caiu no pecado, quando percebeu que trouxe para si a consequência do pecado, a morte que começaria agora a reinar no meio de toda a humanidade, Deus, em sua infinita beleza e bondade,
ele vem de encontro à humanidade. E como diz lá em Gênesis, capítulo 3, Cristo vem de encontro agora com Adão e Eva e pergunta a Adão, onde estás? É Deus quem toma a iniciativa de vir buscar e salvar o perdido. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, agora o próprio Deus vai apresentar o plano da salvação para o homem. Veja o que é que diz, Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No momento exato em que o homem caiu no pecado e que Cristo vai agora de encontro para com o homem, para saber o que havia acontecido, então o homem revela que havia caído no pecado. E Deus já apresenta de imediato o plano da salvação, louvado seja Deus. Você não pense que Deus Todo-Poderoso, o próprio Cristo, ele foi pego de surpresa ao saber que o homem tinha caído no pecado. Segundo o Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, o plano da salvação já estava montado desde a fundação do mundo. Veja o que é que diz Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Ele diz assim, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Sabe, meus amados, logo no princípio, quando Deus foi criar a sua primeira criatura, Deus sabia que tudo iria acontecer no futuro. Nós estudamos na doutrina de Deus sobre Deus Pai, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E compreendemos e sabemos que Ele é eterno e sabe de todas as coisas. E que o plano da salvação do homem já estava guardado desde a fundação do mundo. Deus sabia que o pecado entraria na humanidade. Mas Deus sabia também que havia um plano de resgate para cada um de nós. Louvado seja Deus. E é por isso que quando o homem cai no pecado, o próprio Deus toma a iniciativa de ir de encontro para com Adão. E quando Adão está desesperado, sem saber o que fazer de sua vida, sabendo que as consequências do pecado iriam cair sobre ele, aquelas palavras de que a morte agora reinaria em seu ser, estavam tirando a sua paz. Deus chega agora para Adão e diz, olha, eu tenho um plano de salvação para você. Louvado seja Deus. E esse é o mais belo que nós temos da história. Porque quando o homem está no lamaçal do pecado, quem toma a ação de ir trazer a salvação para cada um de nós é o próprio Deus. Mas você deve se perguntar como o próprio Deus Todo-Poderoso, grandioso, aquele que é soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Criador dos céus, da terra e do mar e de todo o universo, como ele poderia tomar ação para salvar uma criatura que se rebelou contra si mesmo, contra o próprio Deus? E veja o que é que Paulo, quando ele vai tratar sobre esse assunto, o que é que ele fala. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Louvado seja Deus. Sabe, meus amados, eu não consigo entender como isso pode ter acontecido. Eu não sei como explicar isso. Um Deus todo-poderoso que reina sobre todos os reinos, aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que criou todas essas coisas. E olha que você olha para esse mundo, você se maravilha com coisas grandiosas. E nós estamos no planeta Terra, que é um único planeta de todo um sistema. E ainda tem toda a galáxia e várias milhões e milhões de galáxias. E tudo isso criado por esse Deus Todo-Poderoso. Agora você imagina esse Deus Todo-Poderoso, grandioso como Ele é, tomar a decisão de se esvaziar a si mesmo, não julgando como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhar, se esvaziar, ficar como em semelhança humana e ser obediente a Deus até a morte. Eu não consigo entender isso. Nós teremos que passar a eternidade nos céus para poder compreender a expiação do homem através da pessoa de Jesus Cristo, ao poder abrir mão de toda a divindade e agora vem se submeter à humanidade, viver como um homem aqui na terra, sendo Deus e homem, e padecer na cruz do Calvário por mim e por você. Não dá para explicar isso. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não veio aqui na terra fazer simplesmente uma passagem ou passear para conhecer o mundo que havia criado. Ele veio para cumprir uma única missão.
Eu queria que você lesse comigo em Lucas capítulo 19, versículo 10, onde Cristo apresenta a missão. Ao estar aqui na terra, Cristo olhou para as pessoas e disse assim: olha, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, louvado seja Deus. Essa é a grande missão que o Deus Todo-Poderoso fez através do seu Filho. E essa missão de resgatar o que estava perdido, ela está sendo realizada em nossos dias, louvado seja Deus. Havia um grande problema para ser resolvido. O mal havia entrado no meio da humanidade. Adão, que era o representante de Deus aqui no mundo, havia passado esse direito para Satanás. E o príncipe desse mundo, como foi apresentado na lição passada, estava reinando, que era Satanás. E havia esse grande problema para ser resolvido. E veja, meu amado, que o pecado, ele faz com que várias coisas aconteçam em nossa vida. Mas o grande problema do pecado está em ele fazer a separação entre Deus e o homem. Deus, ele é a fonte da vida. Ele é o ser supremo, de onde emana toda a vitalidade. E quando eu e você tomamos a decisão de nos rebelarmos contra Deus através do pecado, nós começamos agora a padecer e sofrer as consequências do pecado. Veja o que a palavra de Deus diz, o que o pecado faz conosco em Isaías capítulo 59, versículo do 1 ao 2. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vocês não ouçam. O pecado, ele faz com que haja uma separação entre mim e Deus Todo-Poderoso. E é por isso que as consequências do pecado, que é a morte, começam a surgir em minha vida. Mas veja que o Deus Todo-Poderoso, ele não pode tolerar o pecado. Deus, ele não pode olhar para o pecado e sentir prazer nele. Deus, ele é totalmente bondade. Ele é o amor em pessoa. E por ser o amor em pessoa, a sua justiça não pode tolerar o pecado. E é por isso que Deus se ira para com o pecado. Uma das grandes consequências do pecado é exatamente isso, a ira de Deus para com o pecado. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 18. Ele diz que a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Um dos grandes problemas do pecado é que ele coloca o homem exatamente de colisão entre a ira de Deus e o pecado. Deus, ele determinou que quando se surgiu o mal lá no céu, que estava fora dos planos de Deus, Deus, por amor e justiça para com as suas criaturas, ele determinou que o mal seria destruído por completo. O pecado tinha que ser destruído. E quando o homem tomou a atitude de se rebelar contra Deus, o homem se colocou em linha de colisão entre a ira de Deus e o pecado. E agora Deus fica em um grande dilema, porque está uma criatura que ele ama tanto e está em direta linha de colisão para a destruição do pecado. E esse é um dos grandes problemas. O outro grande problema do pecado é que ele trouxe para mim e para você a consequência da morte eterna. Leia comigo que está em Romanos capítulo 6, versículo 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Ao Adão e Eva permitir que o pecado entrasse nesse mundo, trouxe consigo a morte. E quando a morte ela entra, essa morte ela é a morte eterna. E ela faz com que o pecador deixe de existir. E não era isso o plano de Deus. O plano de Deus era que nós vivêssemos eternamente ao seu lado. Mas louvado seja Deus que a mensagem não para aqui, porque ainda nesse versículo ele diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É por isso que nosso Pai Celestial, ele precisa conciliar para nós, nos trazer uma reconciliação do homem para com Deus. E essa é a boa nova que nós temos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E essas bênçãos trazem sobre nós grandes boas novas. Porque em Cristo agora nós somos reconciliados para com Deus. Veja o que é que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação, louvado seja Deus. O homem que agora estava desgarrado, afastado dos caminhos do Senhor, padecendo a morte,
determinados sobre ele a morte eterna, através de Cristo Jesus, nós podemos ser reconciliados com Deus Todo-Poderoso, louvado seja Deus. E veja que isso é uma bondade sua, ele que toma a iniciativa de vir para conosco. Romanos capítulo 5, versículo 10, 11, diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, louvado seja Deus. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação, louvado seja Deus. Meus amados, o pecado ele tem uma consequência terrível, maligna. Ele traz a morte eterna para toda criatura que se apega a ele. Mas louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, porque trouxe um plano de salvação na pessoa de Cristo para mim e para você. E a separação que havia entre o homem e Deus agora pode ser reconciliada. O abismo que existia entre o homem e Deus agora é colocado uma ponte para que eu possa passar sobre ela na figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa bênção é maravilhosa porque é Deus quem toma essa iniciativa para conosco. Foi Ele que veio buscar e salvar o perdido. Foi Ele que veio buscar Adão. Foi Ele que tomou a iniciativa. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, versículo 4, ele diz que até a nosso arrependimento é fruto da bondade de Deus. É Ele quem fala, veja o que é que diz lá: ou desprezais a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A própria bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Deus é tão maravilhoso e misericordioso para conosco, que Ele, a sua bondade, é que nos faz nos arrepender, louvado seja Deus. E essa é a maravilha. É por isso que quando o homem passou o reino para as mãos de Satanás, Deus não pôde permitir que isso permanecesse assim. E Ele agora envia o seu Filho para poder tomar novamente das mãos de Satanás o direito de reinar sobre a terra. E o grande conflito fala exatamente sobre isso. A vida de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição é o cumprimento da missão de resgate do povo de Deus. Um escritor chamado C.S. Lewis, ao falar sobre o reino de Deus aqui na terra, ele usa uma analogia como um reino que se corrompeu e agora estava como escravo de um outro rei. E agora aquele rei bondoso e misericordioso, ele se disfarça de servo e entra na cidade que estava perdida. E agora começa a fazer o seu processo de sabotagem contra aquele rei mau. E ao converter vários dos súditos que estavam ali, eles começam agora a resgatar o reinado que ele tinha. E foi exatamente isso que Cristo fez. Ele deixou o seu reinado lá nos céus e veio aqui à terra para poder tirar das mãos de Satanás o reinado que ele tinha e colocar novamente agora nas mãos de Deus Todo-Poderoso. A humanidade agora não tem mais direito de estar sobre o inimigo, mas tem toda a autoridade do Deus Todo-Poderoso para agora ser resgatado e adentrar nos portais celestiais. Louvado seja Deus. E é esse reino que o Deus estabeleceu, Jesus Cristo estabeleceu quando veio aqui à terra. Sabe, meus amados irmãos, nós não precisamos esperar que Jesus Cristo volte nas nuvens do céu para começarmos a viver o reino de Deus aqui na terra, porque o seu reino já está em nosso meio, louvado seja Deus. E Ele já está reinando em cada um de nós. Nós precisamos entender isso. A morte de Cristo era uma necessidade. Eu queria que você lesse comigo o que está escrito em Nisto Cremos, na página 140. Ele diz assim: para que o Deus de amor pudesse manter a sua justiça e retidão, a morte expiatória de Jesus Cristo tornou-se uma necessidade moral e legal. A justiça de Deus requer que o pecado seja levado a julgamento. Portanto, Deus necessita executar juízo do pecado e logo do pecador. Nessa condição, o Filho de Deus assumiu o nosso lugar, o lugar do pecador, de acordo com a vontade de Deus. A expiação era necessária porque o homem se encontrava sob a justa ira de Deus. Aqui encontramos o cerne do evangelho do perdão e dos pecados. E o mistério da cruz de Cristo, a perfeita justiça de Cristo, satisfaz adequadamente a justiça divina. E Deus dispõe-se a aceitar o alto sacrifício de Cristo em seu lugar na morte do homem. Veja que maravilha. É por isso que aquele que aceita Cristo como seu Salvador, que aceita o sacrifício que foi realizado por Cristo, ele está isento da ira do Cordeiro. É por isso que ao aceitar a morte de Cristo em sua vida, ele recebe paz. E ele agora tem a certeza da salvação sobre sua vida, louvado seja Deus. João capítulo 3, versículo 36 diz assim, por isso,
Quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sabe, meus amados, nós precisamos entender que a ira de Deus ela vai vir para destruir o mal, para acabar com o mal. Mas louvado seja Deus que Deus abriu uma porta de escape para mim e para você. E essa salvação está estendida na pessoa de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Na cruz é onde nós conseguimos encontrar o encontro da justiça de Deus e a sua misericórdia. A ira do Cordeiro e a sua longanimidade, a sua bondade. É na cruz, o ponto de encontro, onde a justiça e a misericórdia se encontram. É na cruz de Cristo, na morte do nosso Senhor. Isaías 53, versículo 4 e 6 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reportávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. A vida de Cristo aqui na terra, em perfeita harmonia para com o Deus Todo-Poderoso, seu Pai, nos deu a certeza de termos o passaporte em nossas mãos para que pudéssemos adentrar nos portões celestiais. Cristo não somente morreu na cruz do Calvário, mas Ele viveu uma vida de perfeição aqui na terra, sendo vitorioso sobre o pecado. E a sua vida de vitória sobre o pecado nos dá a certeza que nós podemos ser vitoriosos sobre o pecado também, louvado seja Deus. Porque Deus não somente quer apagar os seus pecados, mas Ele quer te conceder vitória sobre o pecado, meu amado. E esse Deus Todo-Poderoso está hoje aqui em nosso meio, falando para você que se vocês têm algum pecado, alguma falha em seu caráter, algum item que ainda você não conseguiu largar e que o pecado está lhe fazendo escravo, eu quero lhe dizer no nome de Jesus que há poder no nome de Deus para te livrar disso, meu amado. Deus Todo-Poderoso não somente morreu na cruz do Calvário, mas Ele viveu em perfeição para com Deus Todo-Poderoso. E Ele trouxe a vitória sobre o pecado, e essa vitória é garantida a mim e a você, louvado seja Deus. A vida perfeita de Cristo é como um manto de justiça que cobre o homem dos seus pecados. Em Zacarias, no capítulo 3, é mostrado o sumo sacerdote Josué, vestido de vestes impuras. E Satanás estava ali para acusá-lo, dizendo que ele estava coberto de pecado. E o Deus Todo-Poderoso olha para Satanás e diz assim: o Senhor Deus de Israel te repreende, ó Satanás. Porque este homem, mesmo estando assim, vestido de vestes impuras, para mim é como uma brasa viva tirada do fogo, louvado seja Deus. E o Deus Todo-Poderoso diz, ordena para que as vestes impuras de Josué sejam retiradas. E faz ele se vestir de puro linho fino, louvado seja Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. A sua vida não nos dá somente a certeza da vitória na morte, mas também sobre a vitória sobre o pecado. Agora você já imaginou o que aconteceria se Cristo não tivesse ressuscitado? O que aconteceria se Cristo tivesse vindo aqui, vivido uma vida de perfeição e tivesse morrido na cruz do Calvário e a história acabasse aí? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17 e 19, Paulo fala: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Sabe, se Cristo não tivesse ressuscitado, o plano da salvação não teria sido concluído. Cristo não teria tido vitória sobre a morte. Não poderia prometer ao seu povo que o povo viveria eternamente. O salário do pecado, que é a morte eterna, não teria sido vencida. Mas louvado seja o nosso Deus, que na manhã da ressurreição, quando as pessoas foram ao túmulo de Cristo, lá estava o anjo do Senhor dizendo: por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Louvado seja Deus. Nos dias de hoje tem muitas pessoas no mundo todo que vão anualmente aos túmulos dos seus deuses, dos santos, e vão lá rogar esperança de salvação para suas vidas.
de todas as religiões do mundo, a única religião que tem o seu Deus Todo-Poderoso como vivo é o povo de Deus, povo cristão, em que sabe que Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressurgiu, louvado seja Deus. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele ressuscitou, eu posso ter a certeza da salvação na minha vida, louvado seja Deus. Não somente porque ele veio aqui e viveu uma vida de perfeição para com Deus, não somente porque ele morreu na cruz do Calvário, mas porque ele ressuscitou, louvado seja Deus. E por ter a ressurreição como certa, Deus olhou para a morte e olhou nos olhos da morte e disse: você está destruída, louvado seja Deus. Você não tem mais poder sobre os meus filhos. E ele tira das mãos da morte toda a autoridade que o pecado tinha dado para destruir a raça humana. E ele agora tem em suas mãos e traz sobre si novamente o domínio deste mundo, louvado seja Deus. E Cristo passa a ser o representante deste mundo, louvado seja Deus. Sabe, alguma certeza nós temos com a ressurreição de Cristo. Uma das grandes certezas que nós temos é que Cristo não morrerá uma outra vez. De acordo com Romanos capítulo 6, 9, diz assim: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Louvado seja Deus. Cristo precisou morrer uma única vez, e ao ressuscitar, ele agora tem domínio sobre a morte. Ele, sendo o autor da vida, a consequência do pecado, a morte eterna agora foi retirada em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Outra grande certeza que nós temos é o perdão dos nossos pecados e a remissão deles. Em Atos 5, versículo 30, diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos seus pecados. Louvado seja Deus. A ressurreição de Cristo, porque ele vive, já não há mais condenação nenhuma para nós. Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34, versículo muito conhecido, ele diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus quem os condenará. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, ele faz aquela grande afirmação, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Porque ele vive e não há mais condenação para nós. Deus agora, ao olhar para nós, não enxerga o nosso pecado, mas vê a justiça do seu Filho revestida em nós. O sangue do Cordeiro nos purifica de todo mal. Louvado seja Deus. Nós temos a certeza da presença de Cristo. Porque ele ressuscitou, eu posso ter a certeza de que ele viverá eternamente ao meu lado. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20 diz assim: Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, ele reina em nosso meio, ele está para sempre conosco. Porque ele vive, meus amados, não há o que temer. Romanos capítulo 5, versículo 9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus que está decretada para a destruição completa do mal, do inimigo de Deus, da própria morte e da morte. Deus vai extinguir a morte. E por Deus ter ressuscitado o seu Filho, pela ressurreição de Cristo, naquele domingo pela manhã, eu posso ter a certeza de que a ira do Senhor não cairá sobre mim. Louvado seja Deus. E que a sua salvação está em minha vida. Eu gostaria de finalizar nos dando a maior de todas as certezas. Porque Cristo ressuscitou, eu posso ter a certeza da ressurreição em minha vida. Louvado seja Deus. Ainda que em nossos dias o Senhor não volte e eu tenha que dormir no Senhor, naquele grande dia, ao ressoar da trombeta, porque Cristo ressuscitou da sua morte, eu posso ter a certeza que Ele também me ressuscitará. Louvado seja Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14 diz: Deus ressuscitou o Senhor
e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder, louvado seja Deus. Em 1 Coríntios 15, versículos 54 a 57, ele diz assim: quando Cristo agora olha para a morte, depois da ressurreição, e nos dar a promessa de que vai restaurar a nossa vida por completo, agora com um corpo incorruptível, ele diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mau se revestir da imortalidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o pecado? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Se você, meu amado irmão, ainda não entendeu o plano de salvação na sua vida, eu quero te convidar nessa manhã você a abrir os seus olhos para o que nós falamos nessa manhã. Entender que por mais que você tenha caminhado longe dos caminhos do Senhor, por mais que você tenha saído dos caminhos que Deus tinha preparado para você, por mais que a consequência do pecado possa ter atingido a nossa vida, existe um plano de salvação. E o abismo que existe entre o homem e Deus agora foi restaurado com a ponte chamada Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E a sua vida aqui na terra, a sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição nos dá a certeza de podermos ter a eternidade para a honra e glória do nosso Deus. Sermos reconciliados com o nosso Pai Todo-Poderoso e voltarmos à vida que Ele sempre quis para nós. Se você tem sofrido com algum pecado, a vida de Deus é suficiente para te libertar dele. Louvado seja Deus. Se você tem olhado para o seu passado, para tudo que você fez, a morte de Cristo, o seu sangue é suficiente para perdoar o seu pecado. E se você se preocupa com o seu futuro, com relação a o que vai acontecer depois que você morrer, ou com alguns entes queridos que você já perdeu aqui nesta vida, a ressurreição de Cristo é a certeza de cumprimento da sua promessa de que nós viveremos eternamente ao seu lado. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. É por isso que nós vamos cantar agora, nesse momento. E eu quero te convidar, você em casa, encher os seus pulmões de ar, e ciente de que nosso Deus Todo-Poderoso está em nosso meio nessa manhã, e está aí na sua casa ao seu lado, novamente renovando a certeza da salvação na sua vida. Eu queria que você cantasse com toda a força que há em seus pulmões e dissesse: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias calmos ou na
pois vida nova me dará, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Que bênção, louvado seja Deus. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E porque Ele vive, Ele reina em nosso meio, nós podemos ter paz para com Deus. Eu queria que nessa manhã você, aí em sua casa, convidasse Deus para reinar em sua vida. Convidasse para que esse Deus, que não somente viveu e morreu na cruz do Calvário, mas que Ele vive e reina para todo sempre, Ele possa ser o rei da sua casa. Ele possa ser o rei da sua vida. E pode ter certeza que esse Deus, esse rei, é um rei a quem vale a pena nós servirmos, louvado seja Deus. E todas as suas promessas serão cumpridas em nossa vida, louvado seja Deus. Se você acredita nisso, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus maravilhoso, Pai celestial, Rei dos reis e Senhor dos senhores, louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Porque quando nós estávamos desgarrados como ovelhas fora do aprisco, o Senhor enviou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário por mim e por toda a humanidade, Pai. E em teu nome, Pai celestial, nós temos a certeza de salvação em nossas vidas, não somente porque Cristo veio ao mundo, mas porque Ele viveu uma vida de perfeição para contigo. E ao viver uma vida de perfeição para contigo, Pai celestial, se tornou apto para morrer na cruz do Calvário por mim e por toda a raça humana. Mas louvado e glorificado seja o teu santo nome, porque não somente Ele morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou, louvado seja Deus. E Ele vive e reina para todo sempre. E hoje eu posso ter a certeza de salvação em minha vida, porque o sangue de Jesus é poderoso para me livrar e me salvar de todo mal. Eu te peço, Pai celestial, que cada irmão que está em sua casa, cada pessoa, Pai celestial, que recebeu essa mensagem nessa manhã, que teu Espírito Santo, Pai celestial, que é outra grande promessa que se cumpriu através da ressurreição de Cristo, quando Cristo sobe as nuvens do céu e adentra nos portais celestiais, e agora apresenta diante de ti o sacrifício vivo que Ele fez em prol da humanidade. Ele agora pode permitir para que o Espírito Santo possa vir e habitar cada vez mais em nossa vida, louvado seja Deus. Por isso eu te peço, Pai celestial, que o teu Espírito Santo habite a nossa vida por completo, nos encha do pé até a cabeça, Pai. E onde quer que nós possamos ir, o que é que nós possamos falar, onde nosso pé pisar, o teu nome santo, Pai celestial, possa ser glorificado em nossa vida. Que a vitória que Cristo teve, Pai celestial, na cruz do Calvário sobre o pecado também possa ser aplicada em nossa vida nos nossos dias. Se existe alguém em casa, Pai celestial, que tem algum pecado, Pai celestial, que ainda não conseguiu vencer, eu te rogo, Pai celestial, no nome do Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor possa dar vitória a este teu servo. E que o teu nome santo, Pai celestial, continue sendo exaltado na tua igreja, no teu povo, até o grande dia em que Ele voltará nas nuvens do céu para nos resgatar e cumprir, Pai celestial, todo o plano de salvação que está estendido à humanidade, não somente para nos resgatar desse mundo, mas também para fazer tudo novo e restaurar, Pai celestial, o plano da criação que o Senhor fez desde o momento que o Senhor estabeleceu a ideia de criar o homem. Toma a nossa vida em tuas santas mãos. Dá-nos um restante de dia maravilhoso em tua santa presença. É o que nós te pedimos em nome do Filho e amado Jesus. Amém. Meu querido...